Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast RR21K, o caminho do lucro contínuo. Aqui quem fala é o Pedro Quintanilha, fundador da Mentalidade Empreendedora. E o que você está prestes a ouvir é a voz da tribo da recorrência. São histórias de sucesso de pessoas que têm alcançado resultados incríveis com produtos de assinatura, produtos do mercado da recorrência. Receba a sua host, Tatiana Ney. Fala galera, seja bem-vinda a mais um podcast RR21K. Hoje o nosso papo vai ser com a Amanda Vargas. Amanda, seja muito bem-vinda. Obrigada, Tati. É um prazer imenso estar aqui nesse podcast, que para mim é uma realização, né? Eu falo que eu vejo, eu crio. E eu estava, atrás dos podcasts, ouvindo, e hoje eu estou aqui participando de um. Isso aí, verdade. Bem, para quem não te conhece, se apresente, fale sobre você, sobre o seu produto. Fique à vontade. Então, para quem não me conhece, meu nome é Amanda Vargas. Hoje eu sou coprodutora e lançadora digital. Eu caí nesse mundo aqui de paraquedas, e fiquei apaixonada por ele. E me desenvolvi, graças a Deus, muito bem, através de mentores, através de acompanhamento. E hoje eu desenvolvo esses trabalhos online e sou apaixonada também pelo comercial, que é a frente do negócio. Legal, Amanda. Vocês têm uma agência, Você trabalha numa agência. Como é que você começou a trabalhar nessa área? Quando que surgiu a vontade e a ideia de querer lançar, ajudar outras pessoas, experts a se lançarem no mercado digital? Então, Tati, foi muito surreal a minha trajetória no digital. Eu entrei como aluna em treinamentos para aprender a vender mais nesse início de pandemia, que estava acontecendo. E eu me interessei muito pelo conteúdo do digital. Então, ao ver as aulas, que era da Smart, que era o Douglas que dava as aulas, eu entrei como aluna, foi em maio, e em julho eu percebi que eu precisava de uma mentoria, eu precisava de ser acompanhada de mais perto. Entrei na mentoria, e comecei a ter destaques, Comecei a ter resultado com a mentoria. E recebi um convite para ser treinadora da Smart. Então, quando eu entrei na Smart como treinadora, eu ensinava a fazer páginas de Facebook, que é a base, do tráfego pago, a base do digital, para quem quer escalar o negócio, ter pelo menos o Facebook, ter a página do Facebook. Então, era a minha função dentro da Smart ser treinadora. E a Smart é uma agência de lançamento e é uma agência de treinamentos. Então, eu participava dos lançamentos, do comercial, das estratégias, do planejamento e também dava os treinamentos. Foi assim que eu me desenvolvi dentro do digital, foi assim que eu conheci as técnicas mais a fundo, foi nesse meio, que a gente conseguiu bater nossos recordes. Um deles foi na Black Friday, no ano passado. A gente fez um lançamento com 950 grupos e a gente fez 8,30. E produto físico, o mais incrível, Então, com essa oportunidade de resultado, eu falo que o resultado traz outros resultados que assim, vai um puxando o outro, Eu participei como convidada do Elite Meteórico e foi aonde eu conheci Pedro Quintanilha. Numa palestra do Pedro, em fevereiro de 2021, no Elite, eu participei e vi a palestra do Pedro e falei, é aí que eu quero estar. E assim, encantei, Não tinha nem palavras. E aí, na próxima semana, em uma reunião na Smart, eu recebi o convite para me desenvolver um projeto recorrente
se eu aceitasse entrar no RR. Falei, tô dentro, aceito. Então, eu e o Douglas desenvolveu, né, a Smartflix, que é o nosso projeto dentro da Smart, que veio do RR, né, com a mentoria, com o curso, e eu desenvolvi ele. Eu falo que ele foi o meu primeiro filho, né, como coprodutora e com recorrência. Só porque nem tudo são flores, né? E eu desenvolvi o projeto, estava super empolgada com ele, e eu descobri uma doença da minha mãe. Uma doença da minha mãe e uma doença do meu pai, no mesmo dia. Então, eu falei, eu sou filha única, para quem não sabe. Falei assim, não tem como eu abandonar tudo. Eu vou levar do jeito que eu conseguir, cuidando deles e cuidando dos meus projetos. Assistia às aulas gravadas do RR e participava de todos os encontros online que tinha. Quinta-feira, 5 horas da tarde. Para me perder, é só se não tiver internet ou alguma coisa assim, muito grave acontecer. Pode ser algo que não tem nada a ver com o que eu aplico, mas eu tô lá dentro para me aprender. E o que vinha pela frente? Desafio Nitro. Falei, eu quero entrar nesse negócio. Não sei o que é não, mas eu tô dentro. No nosso lançamento da Smartflix, recapitulando aqui, a gente fez 400 cadastros de alunas que já conheciam um pouco do nosso produto de treinamento e que queria participar das aulas ao vivo de acompanhamento. A Smartflix é uma mentoria ao vivo, todos os dias às 6h21 da manhã, aonde a gente ensina consultoras e diretoras de cosméticos a venderem e a cadastrarem mais, usando o marketing digital. Nessa mentoria, a gente desenvolve liderança, a gente desenvolve vendas, a gente desenvolve a estrutura do marketing, né? Ensinando elas a usar o Instagram, Facebook, até mesmo páginas de captura, que são coisas não tão normais para elas usarem, mas para terem uma base, né? Já ensinamos podcast, site, desbloqueio digital, desbloqueio emocional. Então, assim, é uma faculdade que a gente fala de marketing digital para consultoras, né? Pode ser de qualquer área de vendas direta, serve para abranger todo o mercado. Perfeito, perfeito. Entendi o que é Smartflix, entendi como que vocês ajudam as pessoas e já descobri como é que você conheceu o Pedro, né? Aí, e casou tudo, né? Que você conheceu o Pedro, que fala sobre recorrência, apareceu essa oportunidade de lançar um produto recorrente na agência que você trabalhava, que você trabalha, né? E como assim? Falei errado? Hoje, não, é porque hoje eu não sou mais treinadora, eu sou apenas coprodutora da Smartflix. Em abril, participei do Desafio Nitro e a minha mãe estava no hospital internada. E eu participei dentro do hospital. Então, assim, para mim não tinha desculpas para não fazer o desafio. E eu, em uma ligação, falei para o Douglas, eu quero participar do desafio. E ele falou para mim, você não vai participar do desafio, você vai cuidar da sua mãe. E eu falei, eu vou participar, eu tô aqui dentro, tô do lado dela e eu quero esse desafio, eu vou ganhar ele. Então, em uma imersão, a gente fez o lançamento e batemos os 12K, que era a base, né, do desafio. Tá, dentro do hospital, com toda a equipe, a gente tem uma equipe de copy, tráfego, página, é uma equipe mesmo, comercial, e eu lá fazendo as estratégias de recorrência. Então, batemos os 12K, eu dentro do hospital. E o Matheus falou assim para mim, Amanda, você realmente quer fazer acontecer. E eu falei, não tenho opção de dar errado. Eu vou entrar nesse mercado para ficar.
Tati, em maio, a minha mãe piorou e eu perdi ela. E com meu pai doente. Meu pai com câncer, minha mãe não sabia, um tumor maligno, e eu sozinha, né? Assim, sem saber o que eu ia fazer, se eu continuava os meus projetos ou se eu cuidava do meu pai, que só tinha eu agora. Então, eu perdi minha mãe em maio, e em junho, eu de luto, em junho, eu fui convidada a não ser mais treinadora, a me lançar sozinha. Eu entendi, sabe aquela história de jogar a vaquinha pelo penhasco? Eu não levei para lá do pessoal hora nenhuma, até porque, assim, eu tinha os meus resultados, eu tenho a parceria até hoje com a empresa, sou grata por estar onde eu estou hoje, graças à Smart, foi de lá que eu vim, e eu fui convidada a não ser treinadora, a continuar como coprodutora e ter o meu projeto. Falei, meu Deus, e agora? Eu estagnei. Eu não sabia se eu ia para frente, se eu parava, se eu respirava. E eu falei, a minha prioridade hoje é a minha família. É o meu pai, a minha filha. Eu tenho uma filha de 5 aninhos e o meu esposo. Mas eu não vou parar. Eu falei que eu ia fazer dar certo, eu vou fazer dar certo. Eu fiquei de luto, mas eu fiquei executando. Porque, assim, no meu pensamento, a mente da gente não pode ficar vazia. A gente tem que trabalhar a mente. Quanto mais a gente trabalha, mais a gente se desenvolve. E nesse processo, eu falo que eu criei uma base emocional muito grande. Um desenvolvimento emocional muito grande. E o que eu resolvi? Que eu vou, sim, fazer o meu projeto, que eu vou, sim, fazer os lançamentos e com o apoio da Smart. Eu não deixei de ser Smart, eu apenas não sou treinadora, eu não dou aulas lá dentro. E eu tenho uma amizade muito grande, né? E sabe aquele ditado, a proximidade é poder? Eu via no Pedro poder. Eu falava, eu tinha que estar perto do Pedro. Continuava participando de todas as aulas às quintas-feiras, já tinha o resultado do desafio Nico, já tinha batido, né, 600 alunos dentro da Smartflix. A gente tem uma estrutura bacana, mas eu preciso mais, eu preciso aprender mais. E eu acho que chegou a hora, né? Chegou a hora de eu entrar dentro da mentoria. A gente falando aí sobre você estar dentro da Revolução da Recorrência. Caraca, você já chegou, você entrou agora esse ano, em 2021, você conheceu o Pedro esse ano. Você já conheceu o Pedro, já, tipo, eu quero isso, se conectando com a gente, entrando no Revolução e fazendo, acontecendo, né? Porque, de fato, não adianta você só aprender se você não executa, e você já falou que você é esse tipo de pessoa fazedora, como a gente costuma dizer aqui. E eu queria entender, nesse momento aí que você fez tudo, colocou tudo em prática, se você encontrou algum desafio, o que você tirou de mais valor no Revolução da Recorrência, o que, tipo, mudou o seu jogo, entendeu? Então, na Smart, eu não tenho tanto desafio, porque a gente tem uma equipe, né? Então, eu pegava o conteúdo do RR, a estratégia do RR, que está desenhado passo a passo, assim, mastigado para você executar, e entregava para o setor responsável. As artes, né, que é designer, tráfego, algum insight que eu anotava, eu já mandava para o setor responsável ou até mesmo para o Douglas, que, assim, é muito inteligente. Gente, ele é muito inteligente, ele manja de todas as áreas. Então, eu entregava e ele executava. Então, para me desenvolver a Smartflix, eu não tive nenhum bloqueio, eu não tive nenhum, sabe, alguma coisa que me parasse. Agora, eu, Amanda, para mim executar alguns passos que eu não domino, eu tenho sim desafios, né? Eu volto nas aulas, eu revejo, eu pergunto pro Matheus, acho que o Matheus, assim, ele vai pro céu,
do tanto que ele me dá suporte, sabe? Eu falo assim, eu nunca tive uma mentoria de cursos gravado, porque o RR é um curso gravado, que tem um suporte tão eficaz igual eu tenho. E teve alguma coisa que você tirou assim, que mudou o seu jogo no Revolução da Recorrência? Que mudou o seu jeito de olhar, até porque você estava criando uma recorrência nova, né? Totalmente do zero. O que fez, assim, de fato, vocês estão há quanto tempo com o Smartflix? Pouquíssimo tempo, é desse ano. E vocês já estão com mais de 600 alunos. O que do RR você tirou de valor que te ajudou a colocar em prática a Smartflix e alcançar essa quantidade de alunos em tão pouco tempo? Eu vim de um mercado de lançamento, né, baseado no lançamento meteórico, aquele lançamento de WhatsApp, todo mês você faz lançamento e vive de lançamento. E se não der certo o lançamento, o seu ROI é negativo, aquela explosão, né, de emoção. E o que virou minha chave? A palestra do Pedro já de início virou minha chave. Recorrência, acesso, né? Você vender acesso, porque pessoas compram conteúdo e acesso. Então, ali já virou uma chave, não ter mais um produto apenas perpétuo, porque eu ia ter que dar suporte. Então, eu estaria recebendo pelo suporte, eu estaria recebendo pelas atualizações, porque o mercado digital muda, assim, constantemente. Então, ali já virou uma chave. E a Smartflix, ela veio do Revolução da Recorrência. Eu desenvolvi ela assim, a cada passo, a cada insight, eu printava, eu tirava foto, eu escrevia e mandava para eles. Então, assim, ela foi baseada. E eu tirei ela da revolução mesmo, assim, do modelo, do suporte, da plataforma que é utilizada, que é a Hotmart. Então, assim, eu peguei toda a essência que eu aprendi e levei para lá. E quando você fala assim que eu sou uma fazedora, eu ainda me considero muito estudante. Aquela coisa de aprendedora, né? Que é um dos tipos de personalidade. E foi uma coisa que eu tive que colocar em mente que, independente do meu resultado ser em equipe, de não depender somente de mim, eu era, assim, uma fazedora. Então, isso também foi uma virada de chave para mim poder caminhar mais leve, né? E o Pedro fala muito nisso, de ser leve, de não ser pesado, de não ter aquela cobrança. E o que me chamou mais atenção para mim escolher o RR, para mim escolher a mentalidade empreendedora em meio a tantos players? A conexão e os princípios. Eu acho que os princípios que a mentalidade aplica, os princípios que o Pedro, o Dudu aplica, eles conectam com os meus. A verdade, né? A entrega, o suporte, em levar a transformação. E com isso, você receber em troca, né? Você não fazer pensando no dinheiro, o dinheiro é uma consequência, me fez enxergar o digital de outra maneira. Porque a gente vê muito 6 em 7, 7 em 30 no mercado. Mas a gente sabe que, na realidade, é uma luta diária. Não existe milagres. E, assim, a mentalidade empreendedora não me vendeu um milagre. Ela me vendeu um passo a passo. Ela me vendeu um suporte. Então, por isso que eu entrei no RR e por isso que eu dei um passo a mais dentro da mentoria. E outra coisa que mexeu muito comigo foi quando o Pedro falou assim, 80% das pessoas não cumprem o que elas falam. E eu falei assim, eu vou ser uma pessoa desses 20%, porque eu não quero fazer parte desses 80%. Eu vim de uma família, Tati, muito humilde. Eu moro no interior que puxa o R, de Minas Gerais, e a minha mãe trabalhava numa lavoura de café, o meu pai trabalhava tirando leite
para os outros fazendeiros, e aquela escassez financeira, aquela escassez de pensamentos que eu fui criada, quando eu percebi, eu tinha 10 anos quando eu comecei a trabalhar, eu falei, não quero isso para minha vida. Então, a gente cresce ou seguindo o que você tem dentro de casa, ou pensando, eu não quero ser esta pessoa no futuro. Então, eu segui toda a linha contrária dos meus ensinamentos, né? Da zona de conforto, de que tudo estava bom. Sou imensamente grata a Deus por tudo que eu tenho, que eu sou hoje. Mas eu acho que ser conformada não é a pessoa que eu quero ser. E por isso, eu busco, sim, todos os dias ser 1% melhor do que eu fui ontem. Então, eu acredito que isso me desenvolveu muito como pessoa, me desenvolveu como mãe, me desenvolveu como empresária. E é um processo que a gente aprende todos os dias. Certeza. Certeza que é um processo, é um caminho árduo, não é fácil. A gente realmente não vem de facilidade. A gente fala o que é possível. E a gente está aqui para ajudar vocês a tornar isso possível, entendeu? E agora você está caminhando com a gente na mentoria Makers. Você falou que estar conectado com os nossos princípios, valores, foram coisas que contaram para você para dar esse passo. Teve alguma coisa que foi decisiva e você falou, tá, é isso, bati o martelo, vou pro próximo passo. Teve alguma coisa assim? A última imersão, né, que teve, Viver de Recorrência, que aconteceu em setembro, eu participei dela. Gente, é igual eu falei, eu não perco nada que vem do mentalidade. Assim, só se não tiver como mesmo. O conteúdo que eu vi dentro do RR era o suficiente para me criar uma recorrência? Era o suficiente para me executar uma recorrência e delegar as funções? Era. Por que, então, participar de uma imersão, sabendo que o conteúdo que ia ser ensinado lá era sobre recorrência? Gente, a conexão, o network, a presença, a proximidade, é coisas que o gravado não tem. Então, eu participei da imersão, abri mão de ficar com a minha família no final de semana, que foi 3 dias, assim, ó, intensos, porque se o Pedro falar que vai entregar uma imersão e terminar 6 horas, enquanto tem uma dúvida, enquanto tem algum questionamento, ele não termina a imersão. Você não sai de lá sem ter clareza do que você quer. Então, assim, você dedica o final de semana inteiro para as imersões, já fica a dica. Eu entrei para a imersão sem saber qual o meu projeto. Eu sou coprodutora e lançadora, mas eu não queria ser apenas mais uma no mercado. Então, eu entrei e orando muito, pedindo muito a Deus, assim, um discernimento, uma clareza. E eu lembro que eu estava de jejum. Para mim, foi uma coisa que eu aprendi a fazer jejum, foi muito importante. E eu lembro que no primeiro dia, o Pedro, na parte da manhã, ele saiu totalmente do contexto. Ele saiu totalmente do contexto e, assim, deu um desbloqueio. E ele falou assim, ó, eu só chorava, tá, gente? Do outro lado da tela. E ele falou assim, eu saí desse contexto por causa de uma pessoa. Ela precisava ouvir isso. Nesse contexto, ele contou a história dele, ele contou a história da família dele. E então, para mim, foi uma coisa assim que eu pensava, gente, para mim é possível, né? Se o Pedro conseguiu dar a volta por cima, eu também vou conseguir com a ajuda dele. Gente, sozinha a gente não consegue. Ele teve os mentores dele e eu preciso ter os meus. Então, eu me conectei com ele, nessa hora eu só chorava. E eu falava assim, ele falou, isso foi pra mim. Eu tenho certeza
que ele falou isso para mim. E aí, eu participei da imersão na parte da manhã, na parte da tarde, ele pediu para a gente abrir o microfone, né, com todo o evento, falar o que né, de relevante estava tirando dali, o que estava aprendendo. E ele falou meu nome, né, falou, Amanda, fala aí o que você tirou de relevante e tal. E todo o projeto, toda a imersão, tudo que eu participava, era sempre destinado ao Smartflix. Eu sempre desenhava para Smartflix, que era o que eu já estava acostumada. Mas ali, eu falei assim, gente, eu preciso desenhar o meu projeto nessa imersão. Não tem como eu sair daqui sem desenhar o meu projeto. E aí eu falei os insights que eu tive, né, de 21K, de 100K, que ele sempre dá esses insights, e eu deitei chorando naquele dia e falava assim, Deus, me dá uma luz. Eu preciso ser acompanhada de mais perto. Mas como que eu vou conseguir entrar? E assim, no outro dia de manhã, a gente voltou para a imersão, e o Pedro falou meu nome de novo. Gente, a gente era quase 100 pessoas, né? Ele podia falar o nome de muitas pessoas lá. E ele falou, Amanda, você vai voar. E eu falei assim, isso é Deus. Tem certeza. Isso é Deus falando comigo, é o Espírito Santo, não é o Pedro. E aí a gente foi pro almoço e eu falei assim com meu esposo, eu vou entrar na imersão. Ele falou assim, mãe, o que aconteceu? Eu falei assim, foi um sinal, eu tenho certeza. Pedro falou meu nome, não foi à toa. Tinha mais assim, tinha quase 100 alunos lá dentro. E eu tenho certeza que foi para mim. Aí meu esposo, como ele sabe que eu estudo muito, né? Ele falou assim, não é mais um gatilho mental, não? Eu falei, não é. Eu tenho certeza que não é um gatilho mental. Pelo tanto que eu conheço o Pedro, eu tenho certeza que não é um gatilho mental. Ele falou isso do coração dele. Gente, e eu falo isso porque no direct, né, a gente tem esse contato com o Pedro, e ele sempre perguntou pela minha família, como a minha mãe estava, como meu pai estava. Não era apenas uma venda. Então, eu sabia realmente que ele importava comigo. Todas as dúvidas que eu tinha, ele me respondia. E ele sabia que quando eu estava perguntando lá no direct do Instagram, ele sabia que eu não ia comprar mentoria, porque eu já tinha deixado bem claro para ele que eu não daria conta de dar esse passo. E Deus escreve tão certo as coisas que o meu plano era entrar na mentoria em fevereiro de 2022. E nessa imersão, eu falei, essa mentoria é para mim, eu preciso dela. E o mais engraçado é que eu não preenchi a aplicação no dia da imersão. Eu não preenchi. Eu pensava assim, o que é uma autorresponsabilidade, né, Tati? O Pedro vende muito isso. Você entra na mentoria, os resultados são méritos seus e os fracassos também. A gente te dá o direcionamento, você executa. A gente não faz por você. Vamos fazer os nossos, né, a nossa parte e você faz a sua parte. E eu pensava assim, e se eu não conseguir? E se eu fracassar? Aí eu não vou entrar. E todo dia aquela mensagem do Pedro falando na imersão na minha mente. E aí, eu mandei mensagem pro Torres e falei assim, Torres, não tem como. Eu tenho que entrar nessa mentoria. Ele falou assim, Tami, chegou o seu momento. E eu falei assim, eu não sei se chegou no meu momento, mas a minha consciência de não entrar tá doendo mais do que de eu entrar. Então, eu preciso entrar. E o que a minha amiga falou, né? Que a gente entra no mar e depois Deus abre, né? Pra gente caminhar nele. Foi assim que Deus fez com Moisés. Então, é assim que Deus está fazendo comigo, né? Primeiro foi preciso eu dar um passo e entrar na mentoria, entrar no RR, que foi a partir de lá que foi uma mentoria. Não foi uma mentoria acompanhada de perto, mas é uma mentoria onde você tem um acompanhamento semanal toda quinta-feira. É um curso que você tem um passo a passo. Então, a minha mentoria começou lá no RR, começou em fevereiro. Então, a partir de lá, do passo que eu dei,
Deus foi abrindo portas. E a cada passo que eu fui dando, eu fui me desenvolvendo, fui crescendo e fui me tornando uma profissional melhor. Que história! Que história! Menina, tô arrepiada. E é verdade, tem que acreditar em você, cara. E no final das contas, você saiu com o seu produto? Então, né, eu fiz uma reunião com o Matheus. Para quem não sabe, tá, gente? Matheus, ele é responsável pelo sucesso do cliente. Acredito que vocês já devem acompanhar aqui. Mas ele é responsável pelo meu sucesso também, tá? A gente fez uma reunião e ele falou assim para mim: Amanda, você conhece todo o passo de um lançamento. Então, assim, por que você não se torna uma agência? Por que você não faz os seus projetos, as suas estratégias? Então, eu tenho sim o meu projeto, eu tenho sim o meu produto, né? Eu já estou entrando no mercado com essa consultoria com lançamentos, mas não é só isso, sabe? Eu acredito que ainda tem mais alguma coisa que eu vou desenhar, que eu quero fazer parte. E o meu planejamento é agora dia 10. Então, assim, eu não tive o planejamento da mentoria ainda, mas eu já assisti uma aula dentro da mentoria que, assim, virou uma chave. Vocês não imaginam. Já estou assistindo também o tráfego, né? A imersão. Então, assim, eu acho que eu já vou para o planejamento já preparada para sair de lá com as instruções que eu preciso para me desenvolver esse case de sucesso que eu quero que seja, né? E, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu entrei sem saber o que eu ia fazer, tá? Eu decidi o meu projeto foi depois que eu dei o sim para a mentoria. E eu fiquei com tanto medo de não ser aprovada, que eu falei assim pro Torres: você vai me perguntar se esse é meu último suspiro? Porque ele sempre pergunta, né? Nas reuniões dele, nas entrevistas dele, para ele entender um pouco mais sobre o projeto. Tem essa aprovação dos mentorados. E eu falei para ele: corre o risco de você não me aprovar? Aí ele riu e falou assim: Amanda, você já está aprovada. Gente, é assim um medo tão grande de eu não poder participar que vocês não imaginam. E eu não participei do planejamento, né, presencial, mas o ano que vem, 2022, a minha vaga já está garantida. Eu não perco o planejamento, eu não perco a imersão presencial, porque eu sei que vai ser mais uma virada de chave. A gente sabe que quanto mais a gente aprende, mais a gente tem que aprender. E quando eu escolhi ser acompanhada, ser mentorada, eu escolhi usar o cérebro, a mentalidade, né, de todo mundo da equipe, principalmente do Pedro e do Dudu. O que eu puder, né, tá extraindo, o que eu puder tá aprendendo, e quanto mais perto eu puder estar, pode ter certeza que eu vou estar. Muito bom, muito bom. Que bom saber disso, que bom ter você caminhando com a gente e ver você progredindo. A gente fica muito feliz quando a gente vê o crescimento dos nossos clientes. A gente costuma dizer aqui que quando os nossos clientes crescem, nós crescemos. Você já deve ter ouvido a gente falar essa frase, porque Pedro fala muito, né? E aí, voltando a visão para esse ponto de comunidade, né? Você que está no RR agora foi para a mentoria. É um grupo muito unido, um grupo que se ajuda muito. Eu queria saber como é que é para você na Smartflix, por exemplo, onde vocês ajudam consultores e eles também se ajudam. Como é que é você ver as pessoas crescendo com a ajuda de vocês, com o direcionamento de vocês? Como é que é isso para você? É muito gratificante, né? Lá quando a gente entra na Smart, a gente é nomeado como anjos, né? A gente é o anjo daquela consultora.
né? A gente teve essa nomeação. E realmente as consultoras nos chamam de anjos, porque para quem assim acompanha elas de perto sabe o desafio que não saber entrar no Instagram, não saber publicar, não saber fazer um Reels. E a gente não é só lá na aula. Se for preciso, a gente entra no Zoom, mostra onde que aperta, mostra o passo a passo. Então, assim, tem esse acompanhamento assim, de perto. E a equipe é muito unida. Por exemplo, eu, mesmo não dando aula, né, junto com a equipe, se eu mandar mensagem, ou se eu ligar para o gestor de tráfego e falar assim, olha, me ajuda nessa campanha, é na hora. Então, assim, a comunidade tem sim esse elo de comunidade, de engajamento no Instagram, a gente ajuda uns aos outros, com lançamentos, quando as alunas estão em lançamentos, a gente entra dentro do grupo de lançamento delas, a gente mostra os pontos cegos, a gente dá o direcionamento. Então, assim, são muitas alunas? São, mas que querem fazer acontecer não são tantas. Então, a gente consegue aprender, a gente consegue acompanhar de perto. Você veio do Meteórico, você já falou que você veio desse modelo de lançamento, que é uma correria, que vocês lançam e aí no mês seguinte tem que fazer outro lançamento de novo, porque tem que ter entrada naquele mês, e agora vocês estão com a recorrência aí nos produtos de vocês. Como é viver agora no modelo recorrente no negócio de vocês? É uma previsibilidade, né, que a gente tem, é uma segurança, porque se não fosse a recorrência, eu não poderia ter ficado com a minha mãe. Como que eu ia estar recebendo, sendo que eu teria que lançar? Né? Então, foi a recorrência que me deu esse privilégio de estar com a minha mãe, de estar cuidando do meu pai. Então, é uma segurança a mais. Só porque uma coisa é você viver de recorrência e outra coisa é você ser acomodado, né? Ah, eu vim de uma recorrência, eu não preciso mais de estratégia, eu não preciso mais de vender, eu não preciso fazer outro lançamento, né? Não precisa ser aquela estrutura, mas um lançamento que eu falo é oferecer para as pessoas, é vender. Então, assim, a gente não se acomodou. A gente faz lançamentos periódicos, a gente, né, quer esse crescimento, até porque queremos bater os 21K recorrentes, né? Mas é uma previsibilidade de caixa, é uma segurança que somente quem vive de lançamento não tem. É verdade. Viver de recorrência, ela dá uma segurança muito grande. E que bom que você pôde viver esse tempo com a sua mãe por conta disso. Que bom saber que você teve essa oportunidade de estar com a sua mãe quando ela precisou de você. Eu tô muito tocada com a sua história. Não vou nem falar mais nada, senão eu vou chorar. Eu sou uma manteiga derretida. E assim, Tati, é comovente a história? Mas, como eu falei para você, eu busquei não deixar a minha mente sem trabalhar. E mesmo sem desenhando projetos, até mesmo quando eu estou fazendo outras coisas, eu não gosto de ler, tá, gente? Eu tenho esse defeito. Aí, o que eu faço? Eu coloco para me escutar os audiobooks. Então, eu estava ouvindo um audiobook de um livro e ele falou para mim, né, nesse audiobook, que me tocou, assim, que quem é vítima não tem sucesso. Então, assim, eu não queria ser a vítima da história. Eu não queria que as pessoas falassem assim, nossa, ela não fez o desafio porque ela estava no hospital. Coitada. Não. Eu queria que as pessoas, e eu quero ainda, né? Eu ainda vou contar essa história e falar assim, olha, no pior ano da minha vida, eu fiz dar certo. Então, assim, eu não tenho essa escolha de não dar certo. Eu não tenho a escolha de desistir. Até porque eu tenho sonhos para realizar. Eu tenho projetos que eu tenho certeza que se a minha mãe estivesse aqui comigo, ela estaria aqui falando comigo, minha filha, vai, acredite em você.
Então, assim, eu não quero ser a pessoa que não deu certo porque tinha motivos para não dar certo. Mas eu quero ser a pessoa que fez dar certo, mesmo tendo motivos para dar tudo errado. Incrível, incrível. Eu tô muito, muito mesmo inspirada e tocada pela sua história. Tô inspirada pela sua força. Você realmente é uma pessoa de muita garra e determinação. O pouquinho, a gente tá conversando aqui menos de 1 hora e eu já tô... E aí eu sempre pergunto, né? Porque todo mundo tem desafios. Todo mundo tem aquela barreira em algum momento. E eu sempre pergunto para vocês, porque vocês se mostram e falam sobre todas as barreiras que vocês quebraram. Eu sempre pergunto sobre qual conselho você daria para alguém que está em um momento assim, enfrentando uma barreira no seu produto digital, no seu crescimento, na sua evolução. Qual seria o conselho que você daria para essa pessoa? Se fosse para me escolher um conselho, não fique sozinho, não ande sozinho. Tenha pessoas ao seu redor, pessoas que querem o seu bem, pessoas que querem o seu crescimento. Porque se eu estivesse sozinha, eu não estaria aqui. Disse tudo. Disse tudo. Poxa, Amanda, de verdade, muito obrigada pela sua participação. Eu tô muito, muito emocionada por tudo que eu ouvi aqui hoje. Tô muito feliz de ter você aqui com a gente na mentoria hoje. Todos nós estamos. E hoje ouvir, de fato, toda a sua trajetória com a gente no RR. Como você foi determinada em momentos muito particulares e no seu crescimento, sabendo que você pode e tá chegando aqui com a gente agora na mentoria para arrepiar, com certeza, porque é só o começo. Me traz muita, muita felicidade mesmo e eu tô realmente muito emocionada e inspirada, de verdade. Cara, muito obrigada pela sua participação. Esse momento agora eu deixo pra galera, pra você falar onde as pessoas podem te encontrar, te conhecer um pouco mais, estarem mais próximos. Deixa aí pra gente o seu Instagram, onde as pessoas podem ter mais contato com você. Eu que agradeço, né, pelo convite. Eu fiquei imensamente grata. E uma das coisas que eu acho que todo mundo tem que ter gratidão. Quem é ingrato não consegue ter resultados, tá? Então, quem quiser me acompanhar mais de perto, @AmandaVargasMKT, de marketing. E o que eu tenho que falar para vocês? Que o meu Instagram, ele está começando agora. Por quê? Porque eu sou do bastidor, né? Eu sou aquela pessoa que não sou muito de aparecer. E esse é o meu desafio atual. Então, você nunca vai largar de ter desafios. Você sempre terá um desafio. Mas você não pode parar nele. Eu escolhi estar no marketing digital. Eu escolhi entrar na mentalidade empreendedora. E agora eu vou escolher transformar vidas. Até porque Pedro falou que eu era muito egoísta se eu escondesse a minha mensagem do mundo. Então, como eu sou uma boa aluna, eu não vou esconder mais. Muito bom, não roube do mundo a sua mensagem, Amanda. Muito obrigada pela sua participação. Um grande beijo e a gente se vê na Mentoria Makers. Valeu!